Não tem uma indicação de um único paper científico aqui fundamentando essas visões que ele está dizendo. Está apenas assumindo. Mais um pouco eu vou começar a chamar esse canal aqui de fake news libertária, né? Porque tá faltando visão. Olá pessoal, Alisson falando e hoje a gente vai fazer mais um vídeo react sobre a questão dos direitos animais. Agora dessa vez um vídeo que foi publicado há pouco tempo no canal Visão Libertária, que é o antigo canal ANCAP-Sul, que o pessoal zoava no meio anarcocapitalista de ANCAP soviético, né? Mas enfim, vamos tentar entender o que está em jogo aqui. É um vídeo de 13 minutos, eu vou tentar rolar ele de uma forma bem natural, tá? Sem acelerar muito. Então, perdão se o vídeo ficar muito longo aqui, mas é que geralmente quando os ANCAPs falam sobre questões dos animais, eles geralmente erram, tanto filosófica quanto cientificamente. Eu acho que eu posso auxiliar a mostrar que erros são esses, tá bom? Especialmente quando vai falar de animais, é bom ter algum tipo de atualização científica, né? Porque simplesmente falar dos animais como se fossem, como se o conhecimento fosse aquele da época de Descartes, que são apenas máquinas, enfim, não ajudaria muito a convencer as pessoas que estão atualizadas hoje em dia. Mas enfim, vamos lá, vou dar o play aqui. E não esqueçam que se vocês quiserem fazer parte dessa comunidade filosófica que eu estou tentando criar aqui, voltada à filosofia e especialmente a ética animal, sim, ética animal é uma área de especialização, de estudo, de aprofundamento, de debate profundo na filosofia contemporânea, né? Se vocês quiserem fazer parte dessa comunidade, então cliquem aqui embaixo no botão Seja Membro e escolham então a forma mais adequada de vocês se tornarem aqui parte dessa família. Então vamos nessa, sem mais delongas e bora lá. Animais possuem direito à vida, liberdade e propriedade? Este é o Boa pergunta, é uma pergunta bem interessante, vamos ver. Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Entre algumas pessoas, mesmo nas que se alimentam de carne animal, há uma aceitação da ideia de direitos dos animais serem validados pelo justpositivismo jurídico brasileiro. Sim, muitas pessoas acreditam que, tá na lei, então deve ser feito. Isso aí, na verdade, não é nem justpositivismo jurídico. Isso aí tá muito mais para um legalismo, uma coisa bem mais simples, bem mais banal e que eu mesmo critico, né? Basicamente, eu não defendo que é porque tá na lei que tá certo. Do contrário, a gente teria que invalidar questões de desobediência civil, de ação direta, até mesmo de objeção de consciência, que são coisas na filosofia política muito válidas e muito bem aceitas por qualquer teórico que eu conheço. Mas vamos ver se esse aqui é o melhor argumento que ele tem. Porque as pessoas são legalistas, logo tá errado. Eu acho que não, né? Mas vamos ver. De estender todos os direitos humanos aos animais. No entanto, tal ponto de vista é inválido com base no princípio da propriedade, e por isso, essa vontade popular implica incoerências. Tá, vamos tentar entender o princípio da propriedade. Eu não sei qual é o pressuposto aqui, se é o princípio da não agressão do Rothbard, se é talvez a ética argumentativa, se é qualquer outro princípio, qualquer outro tipo de raciocínio pré-moldado que seria um justnaturalismo de tipo jus racional ou o que for. Já tô vendo aqui que eles já criticam o justpositivismo, né? Mas de toda forma, né, tu tem várias e várias formas de chegar a conclusões que vão implicar na prática quase a mesma coisa, né? No caso aqui, defender ou não os animais, tá? Vamos ver então que tipo de ética da propriedade é essa, né? E por que que ela é tão relevante e por que que ela é a verdadeira ética, a ética irrefutável e só a partir dela, né, que a gente poderia operar no mundo, né? Eu suspeito que não, você sabe, mas vamos ver qual é o raciocínio aqui, se ele vai falar sobre isso ou ele só vai pressupor que essa ética da propriedade é verdadeira e ponto, acabou. Uma das questões aparentemente simples, como quais animais seriam incluídos e quais ficariam de fora do arcabouço de direitos, inspira um debate entre os que discordam neste assunto. Por exemplo, o teólogo Albert Schweitzer defendia que não se pode sequer pisar em uma barata, e se, por acaso, tal teoria pudesse abranger plantas, aracnídeos, plateumintos, selenterados, fungos, bactérias, vírus, a vida humana seria inviável e poderia, consequentemente, se extinguir. Ok, sim, existem pessoas que são biocentristas, tá? Tu tem várias visões em ética animal e em ética ambiental que vão tentar designar qual seria o critério para a gente defender ou não defender algum tipo, alguma forma de vida, tá? E sim, muitas pessoas biocentristas vão acabar dizendo que a gente não deveria nem pisar numa barata, tá? Só que essa visão, ela não é bem uma visão padrão, né? Ela é uma visão realmente muito debatida, né? Se existe alguma visão padrão, ela não é biocentrista, na verdade, pelo menos na ética animal. Ela é mais sensiocentrista, ou seja, baseada em ciência e não baseada em vida, né? Isso é um debate que eu já falei sobre isso em várias oportunidades aqui no meu canal, tá? É uma coisa assim que é quase
é quase banal de tão bem aceito pela comunidade filosófica contemporânea, né? Mas, enfim, eu não acho que tu simplesmente dizer, né, que existem pessoas biocentristas que acham que tu não pode nem pisar numa barata, né? Tu achar que isso é absurdo não necessariamente vai refutar isso como uma boa posição ou como uma posição verdadeira, né? A Declaração dos Direitos Humanos, a afirmação de que os humanos possuem direitos não é concebida simplesmente porque os humanos possuam sentidos ou sofram. Os direitos naturais do ser humano, vida, liberdade e propriedade, se baseiam na nossa capacidade de analisar a natureza do homem e do universo e por querer prosperar. Uou, tem muita coisa estranha aqui. Primeiro, direitos humanos, a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, boa parte dela, se tu for analisar, tem o que, uns 20 e poucos, 30 e poucos princípios ali, né? Se tu for analisar, elas dizem respeito especialmente à nossa animalidade comum, aquelas coisas que são importantes para nós enquanto animais e não enquanto seres humanos especificamente. Sim, a declaração está voltada a seres humanos, sim, ela é específica para seres humanos, mas isso é porque a gente está vivendo nessa era chamada antropoceno em que todas as coisas são direcionadas às finalidades humanas. Eu estou com a declaração aqui aberta e já os primeiros princípios já denotam as qualidades animais que os humanos partilham com os outros animais, como por exemplo, todo ser humano tem direito à vida, liberdade e segurança pessoal. Ou seja, ter vida é uma realidade biológica, não tem como refutar isso. Liberdade basicamente diz respeito à liberdade de movimento, à liberdade de ir e vir, a liberdade de estabelecer como bem quiser, a liberdade de cuidar como bem entender da própria vida, e os animais de fato eles conseguem fazer isso, né? Segurança pessoal também, os animais conseguem proteger-se de alguma forma. Todos os animais, em regra, eles têm dispositivos, mecanismos de autodefesa para eles mesmos. Também fala que ninguém será mantido em escravidão ou servidão. E a gente sabe que os animais, especialmente nas indústrias atuais, eles são escravos do sistema. Não tem outro termo para falar isso. São escravos, estão servindo às necessidades humanas. A gente faz o que bem entender com eles. Isso é basicamente a definição de escravidão. Olha só, mas tem que ver que são animais, não são seres humanos. E daí, eles ainda estão submetidos, né, a um sistema no qual eles são tratados como recursos para serem explorados, tal como qualquer escravo humano. Ninguém será submetido à tortura e nem a tratamento ou castigo cruel. Isso também é algo que diz respeito à nossa animalidade comum, tem a ver com as outras espécies de animais. Quem é que não fala em crueldade contra os animais, não é? Não existe crueldade contra animais. Até ANCAPs aceitam isso, por favor. Enfim, se tu for olhar a Declaração Universal de Direitos Humanos, tu vai encontrar algum paralelo com o que os animais podem passar. Isso por si só deixa claro que muitos dos fundamentos dos direitos humanos, eles não são exclusivamente humanos. Por consistência, então, alguns desses fundamentos acabam precisando ser universalizados se eles querem ser tidos como verdadeiros. E para universalizar, a gente sabe, tem que se aplicar a todos os casos nos quais eles são passíveis de aplicação. E isso inclui aplicar alguns dos direitos tipificados como humanos também aos animais. Então, de fato, os direitos humanos não se baseiam exclusivamente, né, na capacidade de ter sentidos ou de sofrer, mas boa parte dos direitos humanos diz respeito a essas capacidades, sim. Tortura, predação, prisão, essas coisas os outros animais também podem passar por elas. Agora, esse papo de que os direitos humanos se baseiam na capacidade do ser humano analisar a sua própria vida e o universo por querer prosperar, cara, primeiro de tudo que querer prosperar é algo típico até de uma visão biocentrista. Qualquer vida biológica, ela quer prosperar. Agora, se tu for parar e pensar num sentido não de simplesmente impulso biológico à prosperidade, mas de simplesmente um impulso à prosperidade no sentido intencional, ou seja, tu precisa de alguns estados mentais que vão te designar alguma experiência de mundo que vai te fazer entender que eu preciso prosperar, bom, tu vai encontrar isso em praticamente qualquer outro animal senciente. Da mesma forma, tu vai encontrar atos reflexivos em muitos outros animais, né? Se esses fossem critérios para a gente dizer que alguém merece ou não direitos, então a gente inclusive acabaria tendo que dar direitos para outros animais e mesmo acabar excluindo alguns dos seres humanos que seriam incompetentes para essas tarefas. E entra aqui o argumento dos casos marginais que eu já falei para vocês, né, em outras situações, mas vamos tocar aqui porque eu tô vendo que eu vou ter que desbancar muita coisa ainda. Isso envolve o conceito de tempo, coisa de que os animais não têm noção.
Tá, tempos, animais não têm noção, como assim? É aquilo que eu falei, os ANCAPs geralmente não estão atualizados cientificamente quando eles falam sobre animais. Só para citar um estudo, tem um da Northwestern University que achou evidências claras de que os animais podem sim julgar o tempo. Eu poderia aqui discorrer sobre esse estudo, mas pensa assim no senso comum mesmo. Por senso comum, a gente percebe isso, basta pensar no cachorro. Se você tem um cachorro em casa, né, você sai para casa, ele fica totalmente ansioso pensando que você não vai voltar, né, e de repente você volta e ele estava te esperando e fica super feliz, né. Vê aquele vídeo lá, como é que é o nome, Sempre ao Seu Lado, que um cachorro Chihiko, eu não me lembro o nome do cachorro agora, eu acho que é japonês, ele ficou cerca de 8, 9 anos esperando o dono dele voltar. Ou seja, os cães, só para citar uma espécie de animal que a gente conhece bem, né, os cães, eles têm um senso de tempo muito louco, né? Conforme o tempo passa, conforme o tempo lhes afeta, eles vão ter reações corporais diferentes, vão ficar mais entusiasmados, vão ficar mais depressivos. Coisas que os seres humanos passam também, com saudade, né, com tristeza da perda. Enfim, esse lance de que animais não têm senso de tempo, isso é bullshit científico, isso é fake news. Tais direitos nascem da capacidade do indivíduo de escolher conscientemente, buscar prosperidade, de transformar o seu ambiente, e isso não pode ser estendido aos animais. É aquilo que eu já falei, a grande maioria dos animais busca prosperidade, né? E a gente tem que ver aqui o conceito etológico, né? Etologia, você sabe o que é etologia? Vamos estudar então. Etologia tem um conceito chamado on-welt, que é modo de vida. Cada animal, e na filosofia da mente isso já é bem aceito também, cada animal tem um modo de vida específico, né? Que vai lhe fazer entender que uma coisa ou outra é sinônimo de prosperidade. Ou seja, a prosperidade para o ser humano não é a mesma coisa que a prosperidade para um morcego, para um lagarto, para um boi, né, para um cachorro, para um gato, né? Prosperidade para um cachorro, já que a gente tá falando de cachorro aqui, é simplesmente curtir a vida, abanar o rabo, ter ração, ter alimento, ficar de boa no seu lar. Isso é prosperidade para um cachorro, né? Para o ser humano da nossa sociedade contemporânea, talvez a prosperidade seja ficar rico ou qualquer outra coisa do tipo. E da mesma forma que a grande maioria dos animais vai ter esse impulso à prosperidade, eles também vão passar por estados mentais subjetivos que lhes inclinam à prosperidade. E isso tem diretamente a ver quando a gente fala de os animais sentirem dor ou prazer. Porque quando tu sente dor, existe aí um mecanismo, uma externalidade positiva da dor. A dor em si ela é uma coisa ruim, não tem como refutar isso. Mas uma externalidade positiva da dor é o fato de que ela vai te dar aquela experiência mental que vai te dizer, ó, fazer isso não é legal, não vai ser bom para tua própria sobrevivência, então não faça mais isso. E aí o animal aprende tal como uma espécie de algoritmo, como o próprio ser humano vai aprender como uma espécie de algoritmo passando por dor. Motivos óbvios. Os direitos naturais são absolutos, sem levar em consideração raça, credo, cor ou sexo. Todos são aplicáveis exclusivamente à espécie humana. Tá, até agora ele falou um monte de coisas breves sobre, sei lá, animais, falou um monte de coisas erradas cientificamente sobre animais e concluiu que os direitos naturais são absolutos para os seres humanos. Ou seja, ele não conseguiu fundamentar bem as suas premissas e já foi para uma conclusão que não me parece nem seguir das suas premissas e ao mesmo tempo é uma conclusão que não está bem fundamentada. Ou seja, é quase uma petição de princípio de certa forma. Vamos seguir. Portanto, para o ser humano, que é a autorreferência, são relativos. O conceito de ética nasce da nossa observação sobre outras espécies na natureza. Pode-se ver que os animais não respeitam direitos entre si. Eles não têm noção de temporalidade, são escravos da rotina biológica do habitat, se motivam instintivamente por fome, odores, cores, se limitam por medo ou por alguma dificuldade física do ambiente ou do próprio corpo. Tem coisas aqui que são verdadeiras e coisas aqui que são falsas. Como eu já falei lá há pouco, né? Existem coisas ali que os animais vão ter e vão compartilhar com a gente, como, por exemplo, sofrimento, fome, instintos. Nós, seres humanos, também temos instintos, não é uma exclusividade só das outras espécies não humanas. Medo, depressão, até pessimismo tu encontra inclusive em abelhas, tá? Ou seja, existem vários e vários estados mentais, né, estados fisiológicos que vão ser compartilhados entre humanos e animais. Ao mesmo tempo, sim, os animais têm senso de temporalidade, né? Mas o ponto aqui é que ter tudo isso em comum ou mesmo indiferente não parece ser suficiente para dar uma cartada final sobre quem tem ou não direitos. Tem uma coisa chamada argumento da relevância que basicamente diz que a gente precisa usar critérios relevantes
para julgar alguma coisa em disputa. E o que me parece é que esse vídeo até agora não usou nenhum critério relevante para dizer se a gente deve ou não tratar os animais. Dizer, os animais se desrespeitam na natureza, portanto eu não devo respeitá-lo. Isso é argumento de quinta série e o vídeo está basicamente fazendo isso de uma forma bonitinha e rebuscada. Esse argumento basicamente confunde agência e responsabilidade moral com paciência e consideração moral. Ou seja, o fato de tu não ter obrigação moral, assumindo aqui que os outros animais não têm esse senso de responsabilidade moral que os humanos têm, não tem nenhum problema assumir isso, ainda que também seja cientificamente contestável, né, pelo menos pelas pesquisas do Franz de Waal, etólogo, ainda que os animais não tenham responsabilidade moral, isso não significa, não tem nada a ver com o fato de eles terem ou não que ser considerados moralmente. Alisson, mas ética e moral são coisas diferentes. Cara, vai ver meus vídeos sobre isso aí, ou sei lá, vai estudar, cara. Vai estudar filosofia. Vai estudar filosofia, sério, vai estudar filosofia moral. Vai estudar ética animal. Se é pra repetir senso comum com sentidos rebuscados num vídeo com várias cenas de animais pra parecer inteligente, um documentário do Discovery ou da BBC, cara, então fica vendo Visão Libertária sobre animais. Eles buscam o que querem apenas porque querem, independentemente de ser necessário uma disputa. Pera aí, os animais buscam o que querem apenas porque querem. Ou seja, se o ser humano for buscar alguma coisa, ele não busca porque ele quer, apenas porque ele quer. Tô a fim de comer um sorvete. Eu quero comer um sorvete. Eu não vou buscar o sorvete apenas porque eu quero o sorvete. Eu tenho que reconhecer alguma necessidade de disputa. Qual é que é? Cara, o ponto é que muitas das coisas que os humanos buscam, em última instância, é porque eles querem. Mas porque eles querem, daí tu pode vir com o argumento aristotélico aqui, né? Eles querem porque isso vai lhes trazer felicidade. Da mesma forma, a gente poderia argumentar que os animais vão buscar aquilo que eles querem porque eles querem, em função de que, ao atingir aquilo que eles querem, eles vão estar passando por um estado de realização maior do que o anterior. Ou seja, essa ideia, esse princípio do Ludwig von Mises, né, da ação humana, de ação propositada, que seria essa tentativa de remover um desconforto para colocar um conforto ou melhorar a sua situação de um estado de bem-estar para um estado de maior bem-estar, isso não é exclusividade humana, ou seja, ação humana, o que Mises descreve por ação humana, já está falando basicamente de ação animal. Ou seja, buscar o que tu quer porque tu quer é em função do fato de que isso vai te trazer um maior estado de bem-estar. No final do dia, né, os utilitaristas acabam tendo mais respaldo aí do que os ANCAPs acreditam que eles teriam. Não tem sentimentos de inveja ou vergonha, maldade ou bondade, apenas estados de comportamentos. Aquilo que eu falei, argumento da relevância, alguém não conseguir ter sentimentos de inveja, vergonha ou o que for, isso é irrelevante para ter consideração moral, para ser considerado moralmente. É só tu pensar, por exemplo, em psicopatas, ou em pessoas com, sei lá, Asperger, pessoas com autismo, né? Elas vão ter muita dificuldade de passar por sentimentos desse tipo, e não significa que a gente não deve considerar elas moralmente, que a gente não deve dar direitos para elas. Ou seja, tá falando de critérios totalmente irrelevantes para falar que os animais não têm direitos. Não faz sentido o que ele tá dizendo aqui. Quando se vê um bando de orcas usando os dentes para jogar uma foca viva para o alto, ou um gato que empurra seu filhote de um degrau, eles estão fazendo o que tem no seu DNA, que rege os seus instintos, para que a prole imite também por instinto. Quando o filhote de girafa aprende a se equilibrar em poucos segundos após nascer, em comparação ao ser humano, que leva uns 24 meses, é porque a evolução biológica secular as ensinou que se não for assim, o predador vem para devorá-la. Cara, um pouquinho de estudo comportamental e tu vai ver que a grande maioria das coisas que a gente faz, inclusive esses trejeitos que eu tô fazendo aqui, né, a forma como eu coloco as palavras aqui, né, o fato de que eu apenas estou consciente daquilo que eu estou falando cerca de 0,25 milésimos de segundo depois que eu já falei, isso tudo pode ser designado como instintivo, como falta de capacidade reflexiva, e ainda assim, nada disso vai dizer respeito se a gente deve ou não considerar os animais como seres que merecem um bom tratamento. Esse vídeo parece que vou jogar um monte de informação, vou falar um monte de coisas aparentemente conhecedoras dos animais e vou concluir que animais não têm direitos. É quase uma falácia naturalista, na verdade. Portanto, é um absurdo acreditar que a raposa seja má por se alimentar de coelhos que não conseguiram se safar. Ok, eu já falei sobre isso. De fato, os animais eles podem ser assumidos como não tendo agência moral, ou seja, eles não podem ser responsabilizados moralmente, mas disso não se segue que eles não devem ser considerados moralmente, né? Não vamos inverter as coisas, não faz nenhum sentido inverter essas coisas. É coisa de contratualista inverter a ordem dos fatores aqui. Teria como esquecer completamente que sem se alimentar, a raposa morreria de fome. O fato de um coelho vivo estar nas preferências dela é natural. Entre nós e os animais há uma contraposição de interesses. Os animais, certamente, querem estar vivos, isso é inegável, mas para eles não é um sentimento, é um instinto. Porém,
Tá, defina aí o que é sentimento, o que é instinto. Eu assumiria sentimento como estados mentais pelos quais, né, o animal vai passar, enquanto instinto como uma inclinação a fazer alguma coisa numa determinada situação. Ou seja, espirrar, coçar onde está coçando ou qualquer coisa do tipo seria um instinto, né? Uma coisa que tu faz para resolver um problema que surgiu de imediato, né? Enquanto um sentimento seria, sei lá, ter medo, ter pavor ou o que for, né? Ou seja, os animais passam tanto por instintos quanto por sentimentos. Da mesma forma, os seres humanos. Olha só que legal, não é mesmo? Sim, o ser humano também deseja estar vivo, mas porque conseguiu medir o tempo e relacionar eventos a ele e ainda melhorar as condições para a sua vida. Não faz nenhum sentido diferenciar as coisas aqui, não faz nenhum sentido. Os animais também desejam estar vivos, os animais também conseguem ter uma noção de tempo, eles conseguem também agir em função de melhorar as coisas para si mesmos. Não faz nenhum sentido dizer que isso é exclusividade dos humanos. Não faz, é cientificamente errado. Cientificamente errado. Esse vídeo está propagando fake news científica. Simples. Isso é ridículo, na verdade, né? Ah, eu tenho altas capacidades humanas porque eu sou humano. Isso aí é basicamente... O cara se acha especial. Logo, eu sou humano, logo eu sou especial porque eu pertenço aos humanos, né? Cara, é simplesmente falso cientificamente para uma análise evolutiva, né? Os cientistas, em geral, já estão bem atualizados, especialmente os que estudam diretamente com animais, que isso aqui provavelmente não tem nenhuma base, cara. Chega a ser ridículo, né? Um esforço incrível para diferenciar, né, o ser humano dos outros animais por mecanismos biológicos, como se esses mecanismos, ainda que se fossem verdadeiros, eles fossem suficientes para fundamentar, né, qualquer tipo de refutação aos direitos animais, à consideração moral dos animais, né, ao respeito que a gente deve às outras espécies. Eu ouço isso e me sinto, meu Deus, que vergonhoso, na verdade, né? Porque aqui nesse canal Visão Libertária tem o dono dele, né, o Peter Turguniev, eu acho que é assim o nome, né? Ele é bem racional, ele tem posições bem interessantes, eu volto e meia assisto e, meu Deus, nunca pensei por esse lado, mas quando esse canal fala de animais, é um show de desinformação filosófica e científica. É simplesmente, olha só minha petição de princípio aqui, olha só eu assumindo que os animais não têm direitos, olha só que bonito, né? Os animais não têm direitos, pronto, acabou, curtam esse vídeo, né? É esse nível aqui que eu tô percebendo aqui. Felizmente eu tô fazendo esse papel aqui de informar as pessoas sobre os erros desse vídeo. Vamos lá. Os animais apenas existem. Mesmo que haja hoje sintetização e nutrientes para garantir a plenitude de aminoácidos, a quem defende a não exploração comercial de animais, não dá para negar a nossa característica de onívoros, e que só nós somos capazes de desenvolver ferramentas para proteger e preservar a vida dos animais. Sim, ele basicamente falou que ele admitiu, com outras palavras mais rebuscadas para leigos até não entenderem, que sim, dá para ser vegano, cara, se tu quiser ser vegano, tu pode ser vegano. Agora, tu não pode negar que o ser humano é onívoro, ou seja, o ser humano tem a capacidade de digerir qualquer tipo de proteína, seja animal ou vegetal, né, e sobreviver com isso. Ok, o ser humano é onívoro, eu não descarto isso. Tem debate sobre se é onívoro, se é frugívoro, herbívoro, por conta da fisiologia, enfim, isso aí é muito mais polêmico, mas eu aceito, o ser humano é onívoro. Agora, o fato da gente ser onívoro, ou seja, o fato de que isso é natural a nós, o onivorismo, significa que nós devemos ser onívoros? Bom, me parece, né, que se a gente for fazer esse tipo de raciocínio, a gente vai incorrer em falácia naturalista, né, que é simplesmente designar o fato de que alguma coisa é assim, que ela deve ser assim. Isso é falacioso, isso não tem fundamentação, existe um hiato explicativo que tu precisa fundamentar aí. Então, tu ser onívoro não é desculpa para te matar animais. Não é. E outra coisa que é interessante que ele falou, somos a única espécie com capacidade de criar tecnologia para proteger os próprios animais, né? Ou seja, o fato de que a gente é responsável moralmente, seguindo do que ele disse aqui, que nós somos a única espécie, né, que pode desenvolver tecnologia para proteger os animais, me parece, né, que uma coisa somada à outra, a responsabilidade e a agência moral somada com a capacidade tecnológica, elas vão nos dar o dever moral de utilizar essa capacidade tecnológica para respeitar os animais, para fazê-los, ajudá-los, né, a preservar, a prosperar. E é isso que muitas pessoas não entendem, né? Se a gente é tão pica das galáxias, se a gente tem toda a faca e o queijo na mão, como eu sempre digo, né? Cara, tu pode simplesmente deixar o queijo pra lá, para não deixar as vacas em paz, né? Não pise na vaca, don't tread on me, né? Se vocês são ANCAPs mesmo, vocês vão dizer, no, don't tread on me, não importa a forma de vida que eu seja, não importa a minha raça, minha cor, meu credo na espécie humana, mas também não importa a minha espécie, né? Se tu é realmente consistente, don't tread on me. Sabe aquela imagenzinha da cobrinha? Eu vou até botar ela aqui em algum lugar, né? Não pise na cobra.
tá? Ou seja, a imagem ali não é um ser humano sendo pisado, é a cobrinha, ou seja, vão respeitar as cobras, parça. Então se a gente tem essa capacidade de dar respeito moral, de se responsabilizar moralmente, e a gente tem, inclusive, a capacidade tecnológica para melhorar, né, o nosso alcance e maximizar o nosso impacto positivo no mundo para além do próprio ser humano, uau! Me parece que a gente vai concluir de alguma forma aí, se a gente for ir a fundo, né, o dever moral do ser humano de fazer algo a respeito para ajudar os animais. Inclusive as próprias indústrias que exploram os animais, elas já reconhecem esse dever. As pessoas comuns, em geral, por intuição, elas reconhecem esse dever. Não é apenas porque está na lei, porque está positivo. A grande maioria das pessoas sente que elas deveriam sim dar um tratamento respeitoso aos animais. Porém, a grande maioria das pessoas também é, como a grande maioria dos animais, né, irracional em muitos pontos. E se a gente quer mesmo racionalidade para a espécie humana, para que a espécie humana realmente se destaque entre as outras espécies, a gente vai ter que operar por coerência e consistência lógica. Simplesmente usar esses argumentos bonitos e dizer, os animais não podem ter isso, né, botando essa barreira da espécie, além disso ser o famoso especismo, é uma baita de uma falha lógica. Especialmente quando está fundada em premissas científicas falsas, como o vídeo tem mostrado até aqui. Mas vamos seguir. Fazemos isso pelo interesse da nossa própria vida. Sabemos que um equilíbrio crítico na cadeia ecológica pode comprometer nossa existência. Vamos aqui desconsiderar os entraves impostos pelo Estado. O meio usado para conseguirmos nos alimentar e preservar a ecologia é o sistema de incentivos das trocas voluntárias, a cadeia de oferta e demanda pelo interesse no lucro. Concordo, não tem nenhum problema com essa visão de mercado do Zancap sobre a oferta e demanda, né? Eu me entendo como liberal, né? Então de fato eu concordo aqui, concordo fundamentalmente. A gente precisa desses incentivos às trocas voluntárias, a gente precisa para mudar a sociedade. E é por isso que eu incentivo abertamente a dominância de mercados veganos, né? Eu acho que sim, tu tem que ofertar muitos produtos e serviços dos mais variados veganos e a gente tem que apoiar voluntariamente para que essas coisas prosperem e que gerem incentivos para que mais pessoas e mais empresas entrem no mercado vegano para disputar uma fatia do bolo. Então ficou alerta aqui, né? Porque eu conheço ANCAPs que são veganos, né? Libertários veganos. Tem um grande nome do libertarianismo contemporâneo, o Michael Hilmer, é abertamente vegano, ele defende o veganismo de todas as formas, né? Nunca vi ele ser refutado por qualquer dos seus colegas, eu nunca vi nenhuma crítica a ele. Inclusive o Daniel Miorin, lá do Libertarianismo 2.0, que tem a Universidade Libertária aqui do Brasil, né? Ele mesmo admite, cara, não consigo refutar o Michael Hilmer no que eu vi ele falar até agora sobre veganismo, né? Ou seja, muitos ANCAPs que estão operando por lógica e racionalidade estão vendo, cara, faz mais sentido, para defender o ancapistão, faz muito mais sentido eu também ser vegano, né? Se eu quero defender um princípio de liberdade, de direito à vida, um princípio de respeito às próprias inclinações do próprio ser humano, parece que eu vou ter sim que defender o veganismo. E aí tu vai ter várias inclinações diferentes sobre como defender o veganismo sendo um anarcocapitalista. Por exemplo, alguns vão entender que o veganismo é uma postura moralmente, que tu deve, né, operar com ela moralmente, ou seja, tu deve ser vegano, mas tu não deveria impor o veganismo a um outro, ou seja, por um princípio de não agressão, tu não deveria usar o Estado para impor o veganismo, mas individualmente tu tem sim esse dever de ser vegano, né? Outros vão pensar no sistema de incentivos mercadológicos para fundamentar cada vez mais o veganismo. Enfim, tem ANCAPs, eu já conheço alguns, inclusive brasileiros, que estão aí preocupados com isso, né? O Luiz Fabretti, por exemplo, ele tem essa visão de que a gente deve sim incentivar o veganismo, né, por vias de mercado. Né? Ele é contra a dominância do Estado, mas ele defende por argumentos muito bons, lógicos, consistentes, né? Se vocês forem levar a sério os argumentos que o Fabretti traz, rebatendo inclusive muito da visão libertária, né, brasileira sobre os animais, né, tu vai ver argumentos muito bons ali. Então eu já adianto, se tu quer ser um ANCAP bem informado para os padrões de conhecimento dos dias de hoje, vai atrás de se informar não apenas filosoficamente, lendo Rothbard e esses caras que já estão mortos, vai tentar entrar no debate contemporâneo filosófico e científico. Vai ler quem está vivo. Tá? Direito é o que se pode exigir de outro indivíduo. É algo que só se relaciona com aquilo que pode ser apropriado. Deter propriedade de alguma coisa significa possuí-la com a consequência irrevogável de que seja impossível outro indivíduo tê-la ao mesmo tempo. Ideias, por exemplo, podem estar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Por isso, não se pode relacionar propriedade a elas, pois direito apenas se relaciona a algo passivo de propriedade. É por isso que não existe direito à vida, à água, à saúde, à educação, etc. Positivário sem lei não garante o acesso, porque, de novo, direito é poder exigir algo de outros. E ninguém pode obrigar alguém a transferir propriedade, nem sob a alegação de que precisa se manter vivo.
É antiético obrigar uma pessoa, sem seu consentimento, a entregar dinheiro ou um órgão alheio para alguém sobreviver. Quem ajuda ativamente ou por doação póstuma, o faz porque quis. E, ao contrário do que o Estado diz e do que nos proporciona, o ser humano é bom porque sabe que cooperação gera valor a todos. Animais conseguem aprender a usar recursos para alcançar objetivos, mas como não têm ideias, racionalidade, consciência, capacidade de acúmulo de patrimônio, de consequência, de relação temporal, de prosperidade de gerações seguintes, eles não podem ter direitos porque são incapazes de exigi-los. Mais um monte de informação equivocada sobre o que os animais têm ou não têm, cientificamente falando, etologicamente falando, sociobiologicamente falando. Sim, os animais têm noção de temporalidade. Sim, os animais têm noção do que seja prosperidade para eles. Sim, os animais têm consciência. É só tu ler a Declaração Universal sobre a Consciência dos Animais de 2012, que foi assinada por, sei lá, uma caralhada de um monte de cientista renomado, inclusive o já falecido, que descanse em paz, Stephen Hawking. É irrefutável cientificamente falando, hoje em dia os filósofos da mente sabem disso, ou seja, pessoas que estudam o assunto sabem disso, né, que animais são conscientes. Esse vídeo tá falando um monte de baboseira, um monte de desinformação sobre os animais. E aí o ANCAP que vai lá curtir vai dizer, isso aí mesmo, tem razão. Ele paga de pimpão quem entende sobre lógica, argumentação, quem entende sobre a verdade, mas nem formado o cara tá. Esse é o verdadeiro Dunning-Kruger Effect, né? O efeito Dunning-Kruger, que é o fato de que o cara que não sabe porra nenhuma sobre um assunto, né? Ele acha que sabe, então ele vai lá e fala abertamente. Eu não sei quem é o cara que tá narrando esse vídeo aqui, mas com certeza ele não sabe o que tá falando. Não sabe, ele não estudou o assunto, ele não foi consultar um especialista, ele não sabe. É indignante, porque o cara vende isso como a verdade, mas ele nem atualizado pelos padrões científicos do que ele tá tentando defender aqui, né? Ele nem atualizado nisso tá. Se ele quer concluir qualquer coisa em termos de relevância sobre o que os animais são e o que eles devem ser entendidos perante nós, né? Ele precisa primeiro estudar o que diabos são esses animais. Ele não tem que sair assumindo qualquer coisa. Posso que se for ver aqui, vendo pra baixo, não tem. Não tem uma indicação de um único paper científico aqui fundamentando essas visões que ele está dizendo. Tá apenas assumindo. Mais um pouco eu vou começar a chamar esse canal aqui de fake news libertária, né? Porque tá faltando visão. Porque são incapazes de exigi-los. O máximo que podem fazer é puxar algo fisicamente para si. Mesmo que eles tentem delimitar e defender uma região, eles não conseguem ser proprietários dela porque não fazem isso com consciência de prosperidade. E como o indivíduo tem essas capacidades, e principalmente as que se relacionam com o tempo, conseguem deter propriedade e interferir racionalmente nos animais. Sabemos que a alimentação do homem se baseia na natureza e ainda se mantém assim. Se porventura encontrarmos uma forma de alimentação que dispense a carne animal, vegetal ou de qualquer ser vivo e fosse tal forma de alimentação mais viável e barata, certamente ela seria adotada voluntariamente pelos seres humanos. O mundo evolui com as pessoas fazendo escolhas por conveniência. Sim, eu concordo com isso, é por isso que eu defendo o veganismo de mercado, né? Eu critico os ecossocialistas, eu critico o pessoal anticapitalista, né? Porque de certa forma é muito mais fácil convencer as pessoas pela conveniência do que pela racionalidade, ou seja, esse ponto de que os seres humanos são racionais, nós somos isso, nós somos aquilo, ele vai diretamente, é quase que refutado, né, por esse ponto aqui de que, os seres humanos vão pela conveniência, né, tal como os outros animais, eles vão por aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais conveniente, é para eles operarem por mais conforto, né, respeitando a sua vontade de ser preguiçoso, de não fazer um esforço a mais para operar pela lógica. Então o fato de eu assumir que o ser humano é falível, que o ser humano é na grande maioria das vezes irracional frente aos argumentos disponíveis, né, ele pode ser racional no sentido biológico de racionalizar aí os seus recursos para tentar maximizar, né, os seus próprios benefícios. Mas racionalmente falando, em termos lógicos, em termos de conhecimento factível, né, o ser humano é extremamente irracional. É por isso que a gente precisa constantemente fazer divulgação científica, divulgação filosófica, a gente precisa ler papers, se atualizar, debater abertamente, precisamos, enfim, nos confrontar logicamente para que a gente possa de fato nos convencer por vias lógicas a mudar nossos hábitos. Agora, muitas pessoas não vão ter a oportunidade que vocês estão tendo aqui de ver esse vídeo, de pensar sobre isso, e elas vão ser convencidas apenas com o quê? Vendo opções veganas baratas e gostosas na padaria, no mercado, sabe, em qualquer lugar, né? E aí elas vão por adesão, né? Por osmose, né? Eu já falei sobre isso diversas vezes aqui no canal, né? Então inscrevam-se no canal, que se vocês ainda não inscreveram, se quiserem conhecer todo o material, todo o papo que eu trago aqui, especialmente se você é um libertário querendo se informar, querendo se atualizar, querendo ter boa fonte de informação sobre os animais, né? Continua aqui no meu canal, que eu prometo que vocês não vão se arrepender. Assim como muitos liberais, libertários que têm conhecido no meu canal e visto minhas opiniões, as minhas visões, o que eu oferto aqui sobre a questão dos animais,
que têm relatado, né, que de fato mudaram suas opiniões, né, mesmo eles sendo entendidos como ANCAPs libertários, né, acho que vocês também vão ter uma grande porta, uma grande janela aqui para entenderem que todo esse braço a torcer que o vídeo aqui tá dando de, claro, seria preferível se a gente não precisasse matar os animais, etc e tal, todo esse braço a torcer, ele é muito mais fundamental, ele não é simplesmente um comentário por cima de algo mais essencial. Na verdade, quando as pessoas dão o braço a torcer, quando elas realmente mostram, realmente tem alguma razão nesses veganos aí, né, elas estão basicamente dizendo que, olha, se eu for um pouquinho a mais, se eu for levar isso mais a sério, provavelmente eu vou concordar com os veganos. Só que vou relutar um pouco, vou inventar desculpas para não concordar com os veganos, né? Então se você é um ANCAP libertário, vê esse vídeo justamente porque você quer conhecer a verdade, porque você tem uma ânsia por saber, por conhecer, por estudar, né? Então saiba que talvez, se você levar meus vídeos a sério, se você participar ativamente aqui, talvez em pouco tempo você se diga vegano. Mas seguimos, né? Se é mais fácil, se há mais vantagens que desvantagens, mais satisfação, inclusive satisfação psicológica ou afetiva, haverá uma adoção da nova opção. Os animais adotam mudanças, inclusive a relação doméstica com os seres humanos, porque encontraram um ambiente mais fácil para se alimentar e se aquecer. É por isso que alguns lobos se tornaram cachorros, foi por instinto. Mas os vegetarianos irão afirmar, mas já existe essa forma, é só nos alimentarmos de plantas. Bem, as plantas também são seres vivos. Ora, a quantidade de pessoas que podem se dar ao luxo de se alimentar somente de plantas, tendo o ônus de manter nutrição suficiente com todas as proteínas, sabendo que alguns aminoácidos só existem em animais, seria baixíssimo. O cara tá assumindo aqui tu comprar alface, cebola, feijão, lentilha, comprar até quinoa, até chia, até qualquer tipo de vegetal, às vezes, que é amplamente acessível em qualquer mercado. Ele tá dizendo que isso é mais caro, mais difícil do que comprar 1 quilo de guisado que tá, sei lá quanto, né, 1 quilo de maminha, de costela ou o que for. Cara, é irrefutável que carne é mais caro do que vegetais. Esse papinho aí de que não é amplamente acessível, o que for, é porque as pessoas estão amplamente acostumadas a ingerir produtos de origem animal dos mais variados no seu dia a dia. Ou seja, tudo que ele falou aqui até agora não é uma questão nutricional. Não é, né? Se tu for para a agência dietética americana, a agência britânica, associações, né, dietética americana e britânica, né, de alimentação, né, elas vão assumir e vão defender abertamente que uma dieta vegana, desde que, assim como qualquer outra dieta que esteja bem balanceada, né, especialmente a dieta vegana, ela é bem indicada para todas essas etapas da vida humana, inclusive a lactação, a gestação, né, inclusive para idosos, né. Vocês vão ver diversos problemas coronários, problemas relativos ao colesterol, problemas de câncer, problemas de diabetes. As 15 principais causas de mortes dos seres humanos têm alguma relação direta com a ingestão de alimentos de origem animal. Ou seja, tu pode ter uma dieta, uma nutrição muito melhor com a adoção do veganismo na tua vida ou do vegetarianismo estrito, como tu preferir falar. Então, definitivamente não é uma treta nutricional, tá? Não é. Hoje em dia se reconhece que não é uma treta nutricional o veganismo, tá? O ponto que ele traz aqui é a questão se o veganismo é uma dificuldade econômica ou não, né? Eu digo que não é uma dificuldade econômica, é uma dificuldade de adaptação, porque tu não precisa de produtos de marca embalados, processados para que o veganismo se estabeleça, né, na tua vida individual. Tu só precisa saber o que tu deve comer. Assim como se tu come carne, tu deve saber o que tu deve comer de carne para ter as proteínas, nutrientes, aminoácidos essenciais, enfim, para que tu esteja bem. A grande maioria dos veganos que eu conheço, inclusive veganos de longa data, né, eles vão ter alguma preocupação, no máximo, com a vitamina B12, que é a cobalamina, que não é nem de origem animal, ela é de origem bacteriana. Ela pode sim ser encontrada em vegetais, especialmente vegetais sujos. Mas como a gente faz cada vez mais higienização daquilo que a gente toca, daquilo que a gente come, né, essas bactérias, elas acabam, a cobalamina, né, ela acaba não podendo prosperar e não podendo ser ingerida naturalmente, então a gente precisa ingeri-la artificialmente com suplementação. E inclusive os animais precisam também de suplementação de B12. Então no final do dia parece ser muito mais inteligente, mais racional e ideal tu ingerir B12 de forma suplementada diretamente no teu organismo, ao invés de pegar uma B12 reprocessada de um outro organismo que teve que ingeri-la para processá-la. É muito mais eficiente para o teu próprio corpo e tu vai precisar muito dessa B12 na tua vida.
vida ainda, especialmente se tu for uma pessoa mais velha, com alguns problemas, enfim. Mas o ideal sim é que as pessoas consigam ter mercados cada vez mais acessíveis de produtos veganos, inclusive produtos processados, junk food, porcarias, lanchonetes, ou o que for. Sim, porque as pessoas são preguiçosas para ir atrás de boa informação. Elas são preguiçosas para entenderem que com arroz, feijão, lentilha, né, batatas ou o que for, coisas que são amplamente acessíveis, tu pode ter uma baita de uma ótima alimentação. Soja é uma ótima fonte de proteína e aminoácidos essenciais, mas o pessoal não está atualizado cientificamente, nutricionalmente quanto a isso, então eles acabam assumindo besteiras. Isso só tem origem animal. Não. Só tem origem animal, tanto até que tem veganos aí que são veganos há 40, 50, 60, 70 anos, né? Eles já deviam estar mortos, mas conforme visão libertária, essas coisas só têm origem animal. Além disso, a biodisponibilidade de nutrientes em alimentos de origem animal é muito maior do que os de origem vegetal. Somente alguns possuem tal capacidade, e, a longo prazo, seria prejudicial sem uma suplementação não natural, porque... O cara botou eu nem sei se é vegano esse cara aqui, essa imagem, não conheço essa pessoa magérrima, super magra, né? Eu acho que não é saudável tu ser magro assim, pelo menos visualmente. Não sei se ele é saudável e ele tá de boa com isso, acredito que não, né? Mas pensa no golpe baixo que é. Olha só, vou mostrar uma pessoa magra, não digo nem quem ela é, não digo nem se ela é vegana, né? Enquanto eu falo sobre a biodisponibilidade de nutrientes e produtos de origem animal. Cara, a mesma coisa que eu posso fazer é colocar um monte de imagem de vegans bodybuilders, né? Veganos que são super fortões, gostosões, seios tudo de bom, que a pessoa olha, meu Deus, que cara incrível, né? Inclusive veganas, mulheres super gostosonas e, né? Que tu olha pra aquilo, meu Deus, daí tu descobre, capaz que tu é vegana, e a proteína. Cara, isso aqui que ele tá fazendo nesse vídeo aqui se chama cherry picking. Tu pega um caso isolado, tu joga no vídeo e diz, olha só, o veganismo vai te deixar assim, né? Basicamente ele não tá dizendo isso com todas as letras, com as palavras, mas ele tá induzindo o público, é uma tática retórica, né? Pra acreditar que isso é sinônimo de veganismo. Isso tá errado, é cherry picking, é um tipo de viés cognitivo, no final do dia é uma falácia, é algo que só vai convencer as pessoas que são ignorantes. Só gente ignorante vai ser convencida por esse tipo de imagem. Da mesma forma, só pessoas ignorantes vão ser convencidas com a ideia de que a biodisponibilidade de nutrientes em produtos de origem vegetal, por ela ser menor, logo tu vai ingerir menos daqueles nutrientes quando tu se alimentar com algo de origem vegetal. Isso está errado. Vejam o curso Alimentação Vegetariana do Dr. Eric Slivich, está totalmente de graça aqui no YouTube, tá? Vou botar o card em algum lugar aí, né? E se informem, porque isso está errado, né? A biodisponibilidade tem menos em vegetais, portanto vai ter menos no teu organismo. Tá errado, existe uma diferença de proporção aí que no final do dia tu vai ter, inclusive, muito mais absorção de nutrientes com a alimentação à base de vegetais do que com uma alimentação à base de carne. Inclusive, se tu for se alimentar à base de carne, tu vai ter ingestão de nutrientes que não vão ser bons para o teu organismo, como excesso de colesterol. Teu próprio corpo produz colesterol, tu não precisa ingerir mais, né? Esse colesterol, entrando às vezes, ele vai te dar algum tipo de ataque cardíaco no futuro, né? Carnes vermelhas, a gente sabe que elas são tipificadas como cancerígenas, carnes, especialmente as vermelhas processadas, tá? Então, não venha com esse papinho nutricional se vocês não sabem o que está falando sobre a questão dos nutrientes. Vocês viram aqui no Google biodisponibilidade, portanto, é isso aqui refutado vegano nutricionalmente. Não, tá? E naturalmente, o ser humano é onívoro. Biologia não liga para a ideologia. Biologia não liga para ideologia, portanto, vamos ser onívoros, né? Falácia naturalista. Para evitar esse conflito com os animais, os humanos arriscariam sua sobrevivência para conceder direitos à vida e propriedade para os animais? Provavelmente não, tanto pela sobrevivência e porque ninguém pode ser obrigado a algo. Ou seja, se eu pessoalmente não daria minha vida para salvar os animais, portanto, os animais não devem ser considerados, eles não devem ter direitos, ou seja, se a gente for seguir esse raciocínio, um raciocínio burro, já adianto aqui, isso significa que uma pessoa, por exemplo, um muçulmano que não der a vida dele para um judeu, logo o judeu não merece direito, o judeu não merece ser considerado, né? Ou vice-versa, né? Cara, não tem nenhuma relevância o fato de que tu não daria a tua vida pra salvar outro. Às vezes a gente não daria a nossa vida pro nosso vizinho. Às vezes a gente não daria a nossa vida por um familiar. Tem gente que não daria a vida pela própria mãe, tá? Isso significa que essas pessoas todas não devem ser consideradas ou respeitadas ou ter direitos? Esse argumento não faz sentido. Esse argumento é ruim, é péssimo. Esse vídeo, eu tô na metade dele e só tem argumento ruim, cara. Isso aí é surpreendente. O único argumento que eu vi que é bom aqui é a questão do mercado, mas de resto, cara,
Abdicar da alimentação de origem animal em prol do direito da vaca ter a propriedade sobre seu corpo poderia ser uma vontade nossa, mas, como o ser humano faz escolhas por conveniência para melhorar, escolheria priorizar a si mesmo para evitar perecer. Mas se fazemos escolhas por conveniência por serem melhores, por que existe democracia, impostos e o Estado? Porque a maioria, originalmente, impôs à minoria reduzir a liberdade para se manter viva refém dos que quiseram impor regras de controle. E também porque é menos oneroso para o Estado do que extorquir caçando física e periodicamente cada um de nós para roubar o que ele diz que é dele. O ser humano consegue relativizar a falta de ética entregando parte de sua liberdade para se preservar vivo. Ninguém hoje pensa em enfrentar fisicamente um capanga estatal para não pagar impostos. E se as empresas, ainda experimentais, que multiplicam fibras musculares biologicamente vivas para gerar tecidos de carne animal, conseguirem baratear a produção a ponto de participar significativamente da cadeia alimentícia e comercial? Elas não matam animais para isso. E se houver tantas empresas, cujo volume total seja suficiente para suprir toda a demanda sem precisar explorar comercialmente os animais da agropecuária, dos rios e dos oceanos, eles precisariam ter direitos? Se nessa hipótese fosse possível desconsiderar a produção de leite, muito provavelmente, se não houvesse mais um interesse comercial por animais para o abastecimento de carne, eles iriam perecer pelo abandono. Pois qual seria o interesse em destinar áreas para pasto, verba para vacinas, sanitarização e controle da população crescente sem predadores? Teria que haver muito dinheiro para destinar a instituições de preservação sem lucro. Qual seria o interesse a preservar, né, esses animais, né? Ele falou um monte de coisa aqui, falou coisa do mercado, falou coisa do Estado, né? Porque como é um canal anarcocapitalista, ele está preocupado sim em criticar o Estado, então volta e meia ele vai trazer alguma coisa sobre o Estado, enfim, né? Convenientemente ele não vai falar, ele não falou até agora, né, sobre como o Estado financia a indústria da carne, como a indústria da carne no Brasil, JBS, Friboi, Sadia, Seara, né? Como a indústria da carne no Brasil, ela é altamente dependente do Estado, ela não existiria tal como ela existe hoje se não fosse subsídios estatais. E, incrivelmente, num canal libertário eu não estou vendo isso. Não tô vendo, né? Isso é interessante porque parece conveniente, né? Se ele sabe sobre como esses incentivos fiscais à indústria da carne, subsídios pelo Banco Nacional de Desenvolvimento, eles de fato vão fazer a indústria da carne, a única forma dela prosperar aqui, né? Inclusive o subsídio para baratear a carne, do contrário, as pessoas iam preferir vegetais, coisa que ele está falando aqui que já deveria acontecer naturalmente, né? Ela só não acontece porque o Estado está intervindo, né? A preferência por vegetais, a preferência por um estilo de vida mais veganizado, enfim, né? Se ele já sabe disso tudo e ele não falou sobre isso no vídeo, cara, isso se categoriza como omissão, como forma de fortalecer um ponto dele. Não se categoriza como princípio anti-Estado, né? E é curioso, é bastante curioso, na verdade. Agora, de fato, eu espero que esse mundo em que tu possa ter fibra muscular de origem animal acessível, que tu não precisa matar animais, que tu apenas faça reproduzir em laboratório, como por exemplo a Just Meat, né? Outras grandes empresas cada vez maiores, startups que estão sendo cada vez mais investidas nas variadas bolsas do mundo, enfim. Espero que elas tenham cada vez mais sucesso. Quando chegarem no Brasil, eu vou comprar, nem que seja às vezes caro, até o momento que vai baratear por alta demanda e crescente oferta, né? Acho que esse é o futuro, acho que a melhor forma de chegar ao veganismo vai ser por vias de mercado, sim, né? Mas muito menos porque as pessoas estão conscientes, elas são racionais, elas operam por lógica, elas têm os argumentos. Muito menos por isso, por lógica, e muito mais por conveniência, como o vídeo está falando aqui. As pessoas vão por conveniência. Mas por lógica, parece haver boas razões, sim, para a gente adotar estilo de vida vegano. Não boas razões, talvez, para a gente forçar o veganismo por via estatal. Isso aí eu tendo a concordar com o vídeo que a gente não deveria utilizar o Estado para impor, por exemplo, a mudança dietética na vida das pessoas. Mas, tal como o Estado já existe para impor a facilitação do acesso de carne para as pessoas, pelos subsídios e financiamentos estatais dos mais variados para essas empresas de exploração animal, empresas de carne, empresas de leite, empresas de ovos, enfim, né? Como o Estado já faz isso, eu acho que por real política, né, política real, real politique, não sei o termo francês agora, né, por fazer o jogo político, por fazer de uma forma realmente que vá alcançar os objetivos necessários, a gente vai ter que brigar politicamente por isso, né, por uma mudança na qual o Estado não deva subsidiar qualquer tipo de empreendimento, né. Então, por uma questão de justiça, ou acaba os subsídios para as empresas, né, que exploram os animais, por uma questão de justiça, tá? Para os próprios seres humanos, tá? Ou acaba esses subsídios, ou a gente também bota subsídio para as indústrias veganas, né? Então escolham, né? O que vocês têm que defender aqui?
Eu acho que um ANCAP de verdade ele vai acabar, não, tem que acabar o subsídio até pra minha carninha que eu comprei ali, que ela tá mais cara que os vegetais, tá, mas não tá tão cara quanto ela deveria ser, porque o Estado tá financiando a minha carninha, né? Então, pensem sobre isso, tá, ANCAPs? Pensem sobre isso. Ou vocês atacam diretamente o subsídio da indústria da carne, abertamente, né? Ou por uma questão de justiça, vocês defendem a consistência desse subsídio e defendem, então, o subsídio para a indústria vegana. E aí vocês vão ter uma equalização competitiva no mercado brasileiro que vai facilitar a transição para um mundo mais vegano. Tudo por quê? Porque sim, vegetais são mais baratos do que proteína animal. Muito mais baratos. É só olhar para a cadeia produtiva de como tu consegue um e como tu consegue outro. Para te ter produtos de origem animal, tu precisa antes ter todo um setor de produtos de origem vegetal para poder alimentar esses animais. Enquanto para te ter indústria vegetal, tu não precisa de indústria animal. Então é muito mais lucrativo, é muito mais racional, é muito mais bom para os próprios seres humanos, economicamente falando, que não exista indústria de origem animal. Agora, se os animais vão ser abandonados porque o mundo começou a ser veganizado, enfim, cara, se o mundo veganizar, não é aí que os animais vão ser abandonados. Os animais estão abandonados hoje. Os animais estão à revelia dos interesses de qualquer um hoje. É hipocrisia tu deixar que os animais sejam maltratados, sejam feitos, tratados como mera propriedade, como um mero recurso, tal como essa coisa que tá na minha mão aqui, tal como o meu celular, como esse teclado. É hipocrisia tu dizer que os animais estão nesse status de objeto ao mesmo tempo em que tu... mas os animais vão ser abandonados, tadinho, nesse mundo veganizar. É hipocrisia. Tu não dá a mínima pros animais hoje. Por que tu ia dar a mínima pros animais quando o mundo se tornasse cada vez mais vegano? Né? Não seja hipócrita, tá? Não vamos ter aqui a visão libertária se tornar uma visão hipócrita, tá? E o que poucos defensores de animais entendem é que riqueza não é gerada com o dinheiro que se tem, mas com as trocas. Sem interesse comercial tão volumoso, como essa nova situação seria sustentável? Os animais não têm noção de ética ou de qualquer conceito e não sabem estabelecer relação de valor entre essas coisas. Ok, aquilo que eu falei no começo, vou reforçar, porque muitas pessoas, muitos libertários, né, ele falou, muitos veganos não entendem, né, eu entendo essa questão das trocas, entendo, né, tô mostrando aqui que eu sou bem informado sobre isso, mas uma coisa que muitos libertários como você não entende é o fato de que tu não ter noção de ética, não saber estabelecer relação de valor entre produtos econômicos, isso é irrelevante para tu ter alguma consideração moral, para as pessoas terem o dever de te respeitar. É irrelevante, aquilo que eu falei, argumento da relevância, tu tá trocando uma coisa pela outra. Por exemplo, imagina que tu tem um hospital e uma companhia de atletismo. O que é relevante para a pessoa entrar na fila do hospital e ser atendida? E o que é relevante para a pessoa participar como atleta nessa companhia? Olha, para a pessoa ser atendida no hospital, ela precisa estar doente. E para a pessoa participar da companhia de atletismo, ela precisa, por exemplo, conseguir saltar 7 metros. Veja que cada situação tem algo que é relevante para si. Se tu inverter a ordem dos fatores aqui, tu vai causar uma confusão. Por exemplo, imagina que o critério relevante para te entrar na fila do hospital e ser atendido é que tu consiga saltar 7 metros e que para te participe da companhia de atletismo é que tu esteja extremamente doente. Cara, absurdo, qualquer pessoa vai dizer, não faz sentido, isso não são bons critérios. E é isso que está acontecendo aqui, ele está basicamente dizendo, nós não devemos considerar os animais porque eles não têm responsabilidade moral. Quando na verdade o critério para poder respeitar e entender que os animais merecem bom tratamento, não é que eles tenham não agência moral, responsabilidade moral. Muitos seres humanos, aquilo que eu falei, muitos seres humanos não têm isso. O grande critério para a gente respeitar os animais é o fato de que eles podem ser ou beneficiados ou prejudicados com as nossas ações. E aí que entra o argumento da ciência, ou seja, a ciência é o grande critério moralmente relevante em questões de disputa moral. Mas, né, muitos ANCAPs, muitos libertários não sabem disso. Por isso, não podem medir o risco de morrer ao travar uma briga à beira de um penhasco. Eles lutam inconsequentemente até um morrer ou desistir, porque desistência também é uma ação fruto do instinto de preservar a própria vida. Ética é algo relacionável a grupos. Do ponto de vista moral, a prática de rinhas de galo, vaquejadas e outros entretenimentos podem ser vistos como moralmente reprováveis ou interessantes. Em grupo, se pode estabelecer regras aceitas por todos que visem rejeitar ou impedir certas práticas. Como nunca há uma unanimidade do ponto de vista libertário, quem não gosta de tal prática deve agir sem transgredir ou lesar propriedade. Isso inclui a autopropriedade dos indivíduos, promovendo boicotes, distanciamentos comerciais, propaganda opinativa crítica sobre reputação ou tentar criar alguma desvantagem social, econômica, etc. Bom, tá falando aqui basicamente argumento da propriedade privada, da autopropriedade, aquela visão do John Locke, né, sobre a apropriação original, né, que tu nasce e aí tu é o único detentor do teu próprio corpo, enfim, né.
Cara, tudo isso que ele tá falando aqui, ele já tá, a partir dos argumentos anteriores, assumindo que isso é algo exclusivamente humano, né? Autopropriedade é algo exclusivamente humano, né? Em nenhum momento eu nunca vi um ANCAP refutar, né, que animais não humanos possam sim ser considerados como detentores de autopropriedade, ou seja, seu corpo é deles mesmos, né? Nesse link entre mente e corpo. Existe um dualismo de substâncias aqui, um papo mais filosófico, mas eu nunca vi isso ser refutado, ou seja, ele está apenas assumindo que a autopropriedade é apenas para seres humanos. Então, portanto, para te defender esses animais, tu não pode violar a propriedade, ou seja, tu não pode nem violar a propriedade privada material, como tu não pode violar a autopropriedade dos próprios indivíduos, né? Ou seja, com esse tipo de raciocínio que não é consistente, porque ele não é universalizável para todas as situações na qual a autopropriedade pode existir e coexistir, né? Nesse tipo de raciocínio, tu desconsidera totalmente a autopropriedade dos animais não humanos. E aí, eles são tratados como mera propriedade. Logo, depende do proprietário, né, daquele que tem a autopropriedade, né, que ele faça o que bem entender, e tu não pode defender ou utilizar aquela propriedade dele como tu quiser, inclusive para os próprios interesses dessa suposta propriedade, que é na verdade o animal, que ele não é apenas um commodity, ele não é apenas um recurso, ele é um ser vivo, ele é um ser senciente, capacidade de ser prejudicado ou beneficiado, ele tem seus próprios interesses, ele pode cuidar da sua própria vida, sim, ele pode se proteger das mais variadas formas, né? Porém, né, nós entendemos como todo um sistema de juízo de valores, que a gente está falando aqui da era do antropoceno, em que o ser humano se acha grande e especial. Esse vídeo é apenas um exemplo do quanto as pessoas se acham tão especiais assim, né? Tu cria critérios totalmente arbitrários e irrelevantes para concluir esse tipo de absurdo, né? Eu olho para essas cenas aqui, eu acho pessoalmente ridículas, chocantes, acho que deve sim ser boicotado, como ele falou, todo um sistema de boicote, de ataque à reputação, ou o que for. Essas coisas sim, elas vão existir, independente se o mundo existe, se tem Estado, se não tem Estado, ou o que for, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que reconhecer culturalmente, né, que não faz sentido simplesmente dizer que a autopropriedade vai até aqui e aqui, nessas situações análogas, já não tem autopropriedade, né? Não é consistente, não é universalizável, né? Não é argumento sólido. Procurem aí a solidez, consistência e cogência em lógica para vocês entenderem do que eu tô falando. Desestimular a ocorrência de tais eventos. Mesmo sendo reprovável moralmente, individualmente, usar os animais não fere o PNA porque não lesa propriedade alguma, pois mesmo animais tendo vontades instintivas, não implica que detenham propriedade nem de si mesmos. Argumentos tirados da bunda, né? Tipo, ele tá apenas assumindo, é petição de princípio aqui. Pesquisem, petição de princípio, né? Basicamente não tem propriedade. Ele não falou, ele não desenhou um argumento mais elaborado para dizer o que é propriedade, por que só seres humanos têm, o que é autopropriedade, por que só seres humanos têm. E tudo que ele falou aqui antes, também eu já mostrei as falhas científicas e filosóficas que ele está falando, né? E ele apenas agora conclui que não, animais não podem ter autopropriedade, portanto não fere o princípio da não agressão, né? Inclusive a gente pode se perguntar, né, sobre a validade desse princípio, mas eu deixo para outras situações. Bem executados, estímulos negativos como esses podem ser fortes o suficiente para que essas pessoas abram mão de produzir rias de galo, por exemplo. Proibição por lei coletivista, imposta a todos, fere o princípio de não agressão, pois não considera uma aceitação prévia. E também porque proibir uma ação que não lesa propriedade também fere o PNA. Só é legítimo proibir alguém que esteja agredindo propriedade. E em relação às trocas voluntárias, se há demanda, haverá oferta. Quem queira combater essas práticas pode fazer campanhas de educação para mostrar por que é ruim, assim como no uso de entorpecentes. Proibir proporciona um aumento de valor daquilo que foi proibido, pois gera aumento de sua raridade, seja rinhas, peles de animais ou drogas. Portanto, aumenta-se a demanda e esta quantifica o preço ou o custo disposto a se pagar. Não sei até que ponto, se é uma parte mais de mercado, de economia, né? Eu não sei até que ponto proibir vai aumentar a demanda, não. Não sei, porque a demanda de carne no mundo, ela é cada vez mais exponencial, não em função da proibição, mas em função da constante regulação e disponibilização nos grandes mercados dos mais variados. Ou seja, é quase contraditório o que ele está falando aqui com o que ele falou antes de liberar mais produtos veganos no mercado para ter competitividade e fazer as pessoas irem atrás daquilo que está mais acessível e mais barato, ou o que for, né? Porque se tu faz um grande incentivo para ter mais e mais daquilo do mercado, isso vai incentivar muito mais ao consumo e a aquisição daquilo do que a proibição,
Não faz sentido dizer que vai ter mais consumo com a proibição. Não faz nenhum sentido. Não é porque tu vai ter um mercado negro daquilo, um mercado que os ANCAPs adoram dizer que é um mercado ético, na verdade, porque não existe mercado negro ou o que for, né? Não é porque tu vai ter um mercado paralelo para aquilo que não é autorizado pelo Estado que logo vai ter mais demanda daquilo. Não, isso está errado. Tu pode ter uma noção de raridade, mas a raridade a gente sabe, quanto mais raro o produto, mais caro ele fica. É tipo pegar um copo de água e diamante. Diamante é muito mais raro, né, do que água e, portanto, ele é muito mais caro, né, enquanto recurso. Agora, se o diamante fosse tão abundante quanto água, ele talvez teria o mesmo valor que água. Então a raridade do produto não vai fazer o produto ser mais acessível, é muito pelo contrário, cara. É tipo economia 101, né? Enfim, vamos seguir aqui. Quem está do lado da oferta vai se interessar em receber mais pelo que oferece, nada mais natural. Assim, combater algo com proibição é duplamente ruim. Do ponto de vista da ética libertária, tira-se a liberdade de fazer algo que não lesa a propriedade e ainda é ineficiente, causando um efeito comercialmente contrário. Há um dilema proposto para problematizar os direitos dos animais. Ele é conhecido como o problema do marciano. É assim, se descobríssemos vida em Marte, poderíamos atribuir direitos a eles? A resposta é, depende. Se tais marcianos detêm capacidade cognitiva e racional de entenderem os conceitos, como nós, sobre propriedade, tempo, vida, liberdade e propriedade, então, por extensão, poderíamos entender que os marcianos têm tais direitos. Porém, imaginemos que tais seres se alimentem somente de carne humana e que encontraram ela em abundância no planeta Terra e de fácil obtenção. Se eles viessem com esse interesse, então seriam competidores contra a espécie humana, assim como os coelhos são em relação às raposas. Pode ser que eles seguissem a mesma estratégia de querer confinar para controlar e preservar humanos vivos para multiplicar como fazemos na pecuária. De qualquer forma, não importa se as duas espécies teriam direitos iguais por serem equivalentes em racionalidade. Se tais marcianos se alimentassem de humanos, é que não é por conta do Estado dizer que é necessário para garantir direitos naturais que acreditamos que iríamos reagir com violência. É devido à autoconsciência da existência, da relação temporal e da prosperidade que mantivemos o instinto de preservação da vida. Autoconsciência, prosperidade e instinto de preservação da vida. E tá basicamente tudo aquilo que ele falou que os animais não teriam, né? E falou também, deu quase exclusividade a ser algo instintivo, a proteção do próprio animal, enfim, né? Tudo isso parece que agora vai valer na situação dos seres humanos. Nós vamos buscar nos proteger, né? Quase que por um instinto, quase que por simplesmente querer continuar vivo, por querer se proteger, né? Coisa que já acontece com os animais, né? E que os animais lutam para poder se proteger, eles lutam para poder sobreviver, inclusive animais que estão confinados atualmente. Muitos, quando têm a oportunidade de fugir, eles tentam fugir, muitos são pegos, infelizmente, mas muitos, quando não tem qualquer tipo de crença de que eles vão ter algum sucesso de fugir, eles aceitam a sua existência, tal como uma síndrome de Estocolmo. Isso ocorre especialmente nas fazendas leiteiras com as vacas. Mas o ponto dessa crítica aí de se os marcianos viessem, eles teriam direito, ou o que for, né? Ele utilizou alguns critérios que são critérios antropocêntricos para dizer se os marcianos teriam ou não direitos. Ou seja, se os marcianos fossem uma outra forma de vida, né? Primeiro que se os marcianos chegaram aqui no planeta Terra antes da gente chegar lá no planeta deles, eles já são colonizadores, eles já são superiores tecnologicamente e racionalmente. Isso é quase que por definição, tá? Se eles chegam aqui, eles já são superiores em diversos níveis, tá? Porém, ele usou alguns critérios que são critérios atribuídos como humanos para dizer se os animais teriam ou não, esses marcianos, né, teriam ou não teriam direitos. Ou seja, ele está usando aqui o antropocentrismo, o especismo antropocêntrico, que é um argumento furado, né? Porque é basicamente petição de princípio. Só vai ter direito se for parecido com o humano, se for análogo ao humano, né? É totalmente ignorante frente àquilo que eu já falei quanto ao Welt, né? Ao modo de vida, né? Porque certamente qualquer outra forma de vida que vier até aqui, ela vai ser totalmente diferente, porque ela já foi gerada de uma forma totalmente diferente. É quase que impossível surgir outra forma de vida aqui que seja parecida com o ser humano. Então, quando os veganos usam esse argumento, os alienígenas, etc e tal, o que eles estão fazendo é testar a consistência lógica dos teus argumentos para defender direitos humanos. Então, o fato de que vai ter treta política, vai ter guerra, ou o que for, né? Isso é irrelevante, é simplesmente irrelevante se esses alienígenas vão ser merecedores de direitos ou não, né? O fato de que a gente quer se proteger, quer entender que direitos são uma ferramenta útil para nos proteger, né? Isso pode ser utilizado como uma ferramenta útil para proteger esses alienígenas, independente de eles terem qualquer capacidade parecida com a nossa.
Isso é um recurso imaginativo, né? Um experimento mental dos alienígenas que a gente utiliza só para testar os nossos princípios, só para testar o quão universalizável eles são. Se no final do dia a forma de resolver se os alienígenas têm ou não direitos é entrando numa guerra porque a gente não conseguiu contato com eles, a gente não conseguiu se entender, porque eles são uma forma de vida totalmente distinta da nossa, bom, me parece que a gente falhou enquanto civilização. Ah, bom, pessoal, o vídeo acabou, é isso aí. Eu quero saber as impressões de vocês agora. Deixem nos comentários tudo que vocês acham que deve ser dito aqui. Espero que esse vídeo chegue em muitos libertários, especialmente lá no Peter, especialmente no pessoal que escreveu o roteiro aí, que fez esse vídeo, né? Porque tem coisas muito equivocadas aí, cientificamente falando, filosoficamente falando, então eu diria que nem se fala, né? Existe toda uma tentativa de análise da realidade científica sobre os animais para concluir alguns princípios morais que vai parecer um pouco de falácia naturalista também, né? Mas acima de tudo o vídeo peca por trazer critérios que são totalmente irrelevantes para a consideração moral, né? O vídeo peca porque ele não respeita, né, o princípio da relevância. E ao mesmo tempo, em alguns momentos o vídeo dá braço a torcer, né, indicando que seria até interessante, né, um mundo em que a gente não precisa mais explorar a proteína animal, o que for, né, que no final do dia o vídeo está concluindo que a gente explora os animais mais por conveniência do que um senso moral de justiça. Então, se esse senso moral de justiça ele for aprofundado nos libertários, acredito que eles vão se tornar veganos sim. Acho que se tem um público que faz sentido se tornar vegano, um público político proeminente aí nas redes sociais, no mundo, enfim, no YouTube, ou que for brasileiro, né? Um público que pode perceber as falhas lógicas dos seus raciocínios, fazer uma verdadeira autocrítica e buscar se aprimorar racionalmente. Eu acredito que esse público é um público libertário, né? Mas pode ser bastante desafiador para os libertários fazer esse tipo de análise crítica dos seus próprios vieses, do seu próprio comportamento, da sua própria moralidade, em função do fato de que não tem muita literatura sobre isso, né? Não tem muito libertário lendo Michael Hilmer, né? Não tem muito libertário preocupado em pensar a questão da propriedade, da autopropriedade como algo que não se limita à espécie humana. E aí esse tipo de raciocínio absurdo ele acaba sendo vendido como a verdade, né? Enfim, tem um outro vídeo do canal Ancapsu, né? O Visão Libertária, que só mudou o nome, né? Que fala também sobre a questão dos animais, que é narrado pelo Peter, né? O dono do canal. E eu quero fazer um react desse vídeo ainda, né? Eu só fiz desse aqui porque é o mais recente. Perdão se o meu react ficou longo, você sabe que eu faço reacts longos, é a minha forma de me expressar no mundo. Vou continuar, né? Então quem tiver paciência para ir até o final, né, só agradeço. E quem quiser realmente ajudar esse canalzinho aqui, agora eu tô no último semestre aí no mestrado em filosofia na PUC, né? Meu mestrado em ética animal, né? E então talvez eu fique um pouco sumido aqui das redes sociais, tem muito trabalho para fazer fora do mundo virtual, né? Então eu espero mesmo que vocês possam me ajudar para me dar esse incentivo, já que a gente está falando de mercados abertos e livres, né? Me deem esse incentivo para continuar desmascarando opiniões falsas e ruins, fake news sobre, né, a questão dos animais, que eu vou continuar assim. E eu não vou cansar enquanto pessoas que estiverem falando abobrinha sobre os animais, elas não se sentirem atemorizadas, né, pressionadas para estudarem antes de falar. Então, pessoal, vou ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e muito obrigado pela atenção de todos que ficaram até o final. Espero vocês nos comentários, a gente vai se falando. Forte abraço.